Então, irmãos, hoje eu quero falar de um assunto que já há algum tempo eu venho pensando. Aliás, não é de um assunto, é de um texto, né? E todavia, ao olhar para esse texto aqui, eu digo, mas espera aí, será que Deus me falar sobre esse texto? Porque afinal esse texto, será que se aplica para a igreja mesmo, nesse momento agora? Mas foi crescendo a minha convicção e eu vou falar sobre esse texto, né? Porque tem coisas que nós não entendemos, por isso que eu acredito que o pregador, ele deve receber a direção do Espírito Santo sobre o que ele irá pregar. Às vezes, se o pregador fosse usar a sua mentalidade, ele pregaria outra coisa, mas se o Espírito Santo estiver empurrando ele para determinado texto, é porque o Espírito Santo deve querer falar, né, nesse texto. Então eu vou procurar fazer a exposição aqui desse texto, e aí cada um toma para a sua vida aí aquilo que realmente for interessante. Eu vou falar aqui no Sermão do Monte, né? O assim chamado Sermão do Monte, que abarca Mateus capítulo 5, 6 e 7. 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Lembrando que é Jesus que fala do Sermão do Monte, né? E eu sempre penso assim: tudo que Jesus disse é muito importante, né? Então, Jesus falou, então é importante. Parece até que aos nossos olhos pode até parecer não ser, mas se foi Jesus que falou, é porque é importante. E eu observo que quando Jesus fala aqui nesse texto, ele visa a salvação, né? O Evangelho, na verdade, tem muita coisa hoje por aí sendo pregada, está até na Bíblia, mas a acusação que tem sido feita por alguns é que muitas igrejas não pregam mais o Evangelho, ou o verdadeiro Evangelho, mas tem sido pregado um outro Evangelho. Eu tenho dito para Deus que eu quero pregar o verdadeiro Evangelho, né? Eu não quero torcer a palavra de Deus, porque com certeza Deus não vai se agradar, e tudo que o homem semear, isso também se fará. Então eu percebo que no Sermão do Monte, que é o ensino de Jesus para os discípulos, porque ele começa quando os discípulos se aproximam dele, ele vendo as multidões, ele subiu ao monte, e aí sentou-se lá, e os discípulos dele se aproximaram, e ele abriu a sua boca e passou a ensiná-los. Então é uma mensagem para os seus discípulos, e no final eu percebo que ele visa a salvação, a vida eterna. Por mais que alguém diga assim, mas o Evangelho não é só livrar a pessoa do inferno, mas me parece que a preocupação de Jesus era muito essa, de livrar a pessoa do inferno, né? Esse Evangelho imediatista, de suprir necessidades materiais, isso aí acredito que é o segundo plano, né? O Evangelho pelo qual Jesus morreu, derramou o seu sangue, e depois ele foi sepultado e ressuscitou. Ele visa principalmente a livrar o ser humano da condenação eterna, do inferno, do sofrimento eterno, e dar a vida eterna para ele. Então o Evangelho visa isso. Às vezes a pessoa passa até necessidades, como o apóstolo Paulo, né, falou ali, a pastora. E portanto eu creio que é isso que ele está avisando no final nesse texto aqui. Mateus capítulo 7, a partir do verso 15. Então vamos ler. Antes de ler, vamos orar. Senhor Deus e Pai, apresenta-te agora, Senhor, a tua palavra, reconhecendo que é a palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo, e que só mesmo o Senhor é que pode entender, revelar as mensagens da tua palavra, e que só o Espírito Santo é que maneja a palavra, e que a tua palavra, Senhor, é a espada do Espírito, porque se nós mesmos, pela nossa própria capacidade, manejarmos a tua palavra, nada sairá de bom. Mas pedimos que o Espírito Santo, que inspirou esta palavra, que esteja trazendo à luz o entendimento e a revelação, e que o Espírito Santo esteja aplicando na vida da igreja
na vida de cada irmão, na vida de cada ouvinte, esteja aplicando pessoalmente as verdades da tua palavra, para que todos sejam salvos. Nos colocamos em tuas mãos neste momento, Senhor, pedindo que o Senhor aqui esteja nos usando, o Senhor que esteja colocando as palavras na nossa boca, o Senhor que esteja energizando, Senhor, a tua palavra, potencializando a tua palavra, para que ela não volte para ti vazia, mas antes faça o que te apraz e prospere naquilo para que tu a enviaste, para a honra e glória do nome de Jesus, em nome de quem nós oramos, amém. Mateus 7,15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então vamos começar com esse versículo. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui nessa exposição é: acautelai-vos, né? Jesus disse, olha, acautelai-vos, falando para os discípulos. O que significa acautelai-vos? Cuidado, atitude de vigilância. Cautela, porque tem algo perigoso por aí, né? E aí eu quero ir para outros textos para ver que ele falou algo semelhante. Por exemplo, em Mateus 24, eu vou lá para Mateus 24, porque em Mateus 24 Jesus falou algumas coisas que reverberam essa palavra aqui, acautelai-vos, falando para os discípulos. Verso 4 de Mateus 24: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, o acautelai-vos aí é para os discípulos, né? E nós somos discípulos de Jesus, nós devemos nos acautelar contra os enganos. Ele está falando que é contra os enganos. Alguém vai querer nos enganar, já sabemos que é Satanás, né? Satanás vai querer enganar os discípulos, Satanás vai querer enganar a igreja. E ainda no verso 23 de Mateus 24, ele diz assim: então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. E no verso 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então, vejam só que quando Jesus disse acautelai-vos, que os discípulos deveriam permanecer numa postura de permanente vigilância contra o engano que iria aparecer. Então, a preocupação de Jesus com respeito ao discípulo foi essa aí, né? Uma atitude de cautela, de permanente vigilância. O apóstolo Paulo, como sendo discípulo de Jesus, ele vai na mesma linha de pensamento em Atos capítulo 20, verso 29, quando Paulo está falando aos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele está na cidade de Mileto. Então, Atos 20, 29, ele diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai. Olha, esse acautelai-vos é a mesma coisa que vigiai, né? Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, essa atitude de cautela, de cuidado, de permanente vigilância contra os enganos que viriam. Isso é a palavra de Jesus para os seus discípulos. Só que ele diz aí em Mateus 7,15, ele disse: acautelai, porém, dos falsos profetas. Aí eu quero falar um pouco aqui dos irmãos sobre o que é um profeta. Um profeta, a palavra profeta no hebraico é navi, né? Eu até tinha aprendido que é nabi, mas você gosta de lidar com o hebraico não é fácil de aprender, né? A maioria bota nabi, mas quando eu leio o texto em hebraico, segundo eu sei, a pronúncia é navi.
né? E profeta, assim, a grosso modo, significa alguém que fala em nome de um Deus. É por isso que eu digo assim, o que é? Profeta é alguém que fala em nome de Deus. Sim, mas que Deus? Porque tem os profetas de Baal, tem os profetas de Azera, né? E tem os profetas do Deus verdadeiro. Então, o profeta, o Navi, é aquela pessoa que fala no lugar de Deus, né? É o porta-voz de Deus, é a boca de Deus. O profeta é a boca de Deus. O profeta é que é o representante de Deus diante do povo, ao contrário do sacerdote, que o sacerdote é o representante do povo diante de Deus. Por isso que a função do sacerdote é interceder pelo povo perante Deus, e a função do profeta é falar com o povo em nome de Deus. Então, aí Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas. Mas para existir falso profeta, tem que existir o profeta verdadeiro. Aí eu quero ler em Mateus 10, 41, onde Jesus diz o seguinte: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. Então, o profeta aqui para nossa é alguém enviado por Deus para falar as palavras de Deus, ou seja, ele é o porta-voz de Deus, ele vai falar as palavras de Deus, né? Ele é a boca de Deus. Deus falará por meio desse profeta. Só que nesse sentido aqui que Jesus está falando, a palavra profeta é um termo genérico para designar um líder espiritual enviado por Deus. Nesse caso aí, Jesus era profeta, os apóstolos eram profetas, os 70 eram profetas, porque eles falavam em nome de Deus, a palavra de Deus. E geralmente o objetivo do profeta é corrigir o povo, né? Quando o povo está se desviando de Deus, se afastando de Deus, dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, então o profeta vem para corrigir o povo, para que eles voltem para os caminhos de Deus e para a lei de Deus. Por isso que o profeta geralmente é malquisto. O profeta geralmente não é bem simpático. Geralmente as pessoas não gostam do profeta, porque no Antigo Testamento alguns reis mandaram matar alguns profetas, porque o profeta falava coisas que o povo não queria ouvir. O próprio Estevão, ele fez o papel de profeta quando ele discursou diante do Sinédrio, ele morreu apedrejado. Então, existem os verdadeiros profetas, não no sentido assim de ter o dom de profecia, que eu estou falando aqui, como falar por inspiração imediata do Espírito Santo, que é o dom de profecia. Mas no caso aqui, o profeta é alguém que é enviado por Deus para falar as palavras de Deus, e no caso aqui, principalmente a Escritura. Eu acho interessante que na segunda carta de Pedro, capítulo 2, Pedro diz assim: assim como houve entre o povo falsos profetas, haverá entre vós falsos mestres. E aí, ele está mostrando uma mudança aqui. Ele está, olha, no Antigo Testamento, no judaísmo, o porta-voz de Deus era o profeta. Ele era a boca de Deus, porque ele falava, né, as palavras de Deus. E aí aqueles profetas escreveram a revelação de Deus. Aí ele diz aqui, no Novo Testamento já é o mestre. Por quê? Porque o mestre interpreta a escritura, que é a profecia escrita, mas continua sendo a vontade de Deus. Mas por iluminação do Espírito Santo, a escritura traz a mensagem de Deus para o povo. Então quando Jesus diz aqui, acautelai-vos porém dos falsos profetas, é porque o engano, né, que vem lá em Mateus capítulo 24, em Atos 20, o apóstolo Paulo fala também do ministério do engano. Satanás, ele tem os seus, né? Satanás tem os seus profetas, aí que são chamados de falsos profetas, que é pseudo-profetas, né? Pseudo-profetas. A palavra pseudo é falso, né? Significa também mentira. Então, por que Jesus falou isso? Para os seus discípulos, né? Que é para a igreja, diz, olha, acautelai-vos porém dos falsos profetas, porque sempre haverá falsos profetas, né? E a igreja, né, no caso os discípulos de Jesus, tem que se acautelar. Eu vou até ler um outro versículo
que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo Paulo está aqui discutindo sobre o mesmo tema, e diz assim, 2 Coríntios 11, 13: porque tais falsos apóstolos, olha só, tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, irmãos, não adianta se iludir. A vida cristã, o discipulado cristão, o discipulado de Jesus, é um permanente conflito com as forças espirituais. Satanás e os seus demônios que são invisíveis, eles estão o tempo todo tentando enganar a igreja e enganar os discípulos. Então, por isso que Jesus falou, acautelai-vos. E aí, nesse versículo de Mateus 7,15, ele diz assim, aí ele vai usar aqui uma comparação, né, um exemplo, uma ilustração tirada do reino animal. E ele vai falar aqui de ovelha e de lobo, né? Eu acho muito interessante aqui, porque ovelha e lobo, diz assim, ó, esses falsos profetas vêm até vós vestidos como ovelhas. Aí, dependendo da tradução, né, eu acho que tem uma tradução que fala assim, em pele de ovelha, mas aqui está aqui, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aí eu fui examinar no original, essa palavra lobos devoradores é licoi harpages. Só que o licoi, que é lobos, né, assim, é daí que gera licantropia. E a palavra, essa expressão, o que é licantropia? É uma mistura de licoi, que é lobos, né, e antropos, que é homem. Então, na verdade, significa lobisomem, né? Então, o que é um lobisomem? É um licoi, licantropia, né? Um licoi, antropos, um homem lobo, né? E tem muita, na fantasia, no misticismo, do cinema e da literatura, sobre lobisomens. Alguns dizem que existem lobisomens reais, né? Mesmo que exista ou não exista, mas com certeza existem lobisomens espirituais. E aí Jesus disse, olha, eles vêm até vós vestidos como ovelhas. Então, quando ele diz que eles vêm até vós vestidos como ovelhas, são os profetas, eles se apresentam como uma ovelha. Eu acho interessante que eu pensei que ele dizia assim, eles vêm até vós vestidos como pastores, mas não é isso que ele diz, é vestido como ovelha. Ou seja, que no meio do próprio rebanho de ovelhas, pode ter lobo vestido de ovelha. Mas ele diz assim, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, todos nós temos uma realidade exterior, que todo mundo vê, né? Nós podemos ver todo mundo aqui. Mas temos uma realidade interior, dentro de nós, que é espiritual, que ninguém vê. E que a verdadeira pessoa é aquela interior, que depois a Bíblia vai chamando assim, o homem interior, né? Depois ele fala o homem exterior. Diz assim, ainda que o homem exterior se corrompa ou se consuma no trabalho de Deus, contudo, no nosso interior se renova, espiritualmente falando. Então há uma realidade espiritual dentro de nós, que eu acredito que só Deus vê. Os demônios podem até ver, o mundo espiritual vê, né? Mas nós somos aquilo que nós somos no nosso interior, dentro de nós, né? O nosso espiritual é o que nós somos, porque o nosso exterior nós podemos disfarçar, né? Podemos fingir que somos coisas que nós não somos, né? E aí o que Jesus está dizendo é que esses falsos profetas, eles virão vestidos como ovelhas. Agora, eu fiquei observando essa tradução aqui, que diz assim, interiormente eles são lobos devoradores. Eu consultei a nova versão internacional, tem lobos devoradores. Eu consultei a King James, tem lobos devoradores, mas tem outra versão que tem lobos roubadores. Aí eu vejo que as duas traduções, elas se sustentam pelo seguinte, ó, se nós adotarmos lobos devoradores, é só nós pegarmos a palavra devorador, eu já pesquisei essa palavra aí,
E aí a gente vai encontrar em Malaquias 3:11, né? Porque ele fala sobre o dízimo, ele diz assim, depois do verso 10 que ele fala sobre o dízimo, ele fala assim: por amor de vós repreenderei o devorador. E aí, por mais que algumas pessoas digam assim, não existe um demônio devorador, existe, né? Porque Joel 1:4 fala de 4 tipos de gafanhotos, e um dos gafanhotos é o gafanhoto devorador. E aí, com certeza, ele é devorador de riquezas, porque em Malaquias 3:11, quando ele está dizendo assim, por amor de vós repreenderei o devorador, esse demônio, que é um principado, né, que tem também um destruidor, né, mas no caso aqui é o devorador. É claro que é uma tipificação de demônios, isso é a linguagem espiritual, isso aqui é tipologia, né, e algumas pessoas não entendem, mas quando Jesus diz aqui, lobos devoradores, ele fala no plural. O significa que a pessoa está sob a regência ou sob a influência do espírito maligno, um principado chamado o devorador do Antigo Testamento, que é um espírito voltado para a riqueza, né? Voltado para dinheiro, bens materiais, e ele é um destruidor de riquezas. Então, aí se nós adotarmos essa lobos devoradores, por dentro eles são lobos devoradores, nós vamos ver que eles vão se voltar muito para a questão material, riqueza, dinheiro. Mas se nós adotarmos a tradução lobos roubadores, que é uma tradução que diz lobos roubadores, e aí é a mesma coisa, porque o roubadores leva para ladrão, né? Roubar, que na verdade tem a ver com dinheiro e com coisas materiais. Isso tudo é Jesus que está aí dando a dica para que a guerra se acautele, né? Na sequência aí ele tirou essa ilustração do mundo animal, usando como extremos aqui a ovelha e o lobo, o licói. E na sequência ele vai tirar uma ilustração do mundo vegetal, e ele se alonga muito na ilustração do mundo vegetal, e eu não quero me demorar muito nessa ilustração do mundo vegetal, mas eu só vou ler aqui rapidamente para os irmãos verem aí, ó. Verso 16: por seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Aí ele fala então aqui, ele vai tirar a ilustração do mundo vegetal, ele usa uva e usa figo. A uva é o fruto da videira, e o figo é o fruto da figueira. As duas servem de alimento para o homem, especialmente a figueira, que ela produz alimento, que é o figo, enquanto que a videira, que produz uva, é mais voltada para fazer o vinho, né, para beber. E aí ele contrasta isso aí com o espinheiro e com os abrolhos. Eu, como morei no Seringal quando eu era criança, eu tinha um conhecimento fenomenal da floresta, né, tanto da fauna quanto da flora. Eu acho que era meio que um índio. E eu sei que muitas vezes nós brincávamos assim, não, eu vou chegar nesse ponto aí não, mas é que o espinheiro, que ele fala aqui, e também os abrolhos, tanto o espinheiro quanto os abrolhos têm espinhos. Tem vários tipos de árvore na floresta que tem espinhos, né? Tem até uma palmeira que tem espinhos, né? Antigamente eu sabia os nomes todos, eu não sei mais. Então Jesus está comparando agora aqui essas árvores nobres que dão fruto para o bem-estar do homem, e está comparando com espinheiros ou com abrolhos. Se nós formos lá em Gênesis capítulo 3, verso 18, quando Deus amaldiçoa a terra, que fala para o Adão: porque fizeste maldita é a terra por tua causa. Agora ela vai dar espinhos e abrolhos, é fruto da maldição, essa vegetação espinhenta que tem aí. E aí ele está dizendo: olha, pelos frutos conhecerei. Você não tira fruta que faça bem ao homem de um espinheiro, de um abrolho. Por isso que algumas tradições dizem assim, uma vegetação inútil, né, que não produz nenhum bem-estar para o homem. Aí quando Jesus diz assim, pelos frutos conhecereis, ele avança dizendo assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então existe árvore boa e árvore má, claro que a gente sabe. Ele quer dizer que existe gente boa e gente má. Isso aí não é se iludir, né? Agora todos os homens nascem bons, a natureza que os corrompe, não se adequa ao ensino da Escritura.
existe gente boa e gente má. Isso aqui é o que Jesus está dizendo. Mas as pessoas podem se disfarçar. Aí diz aqui: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Aqui eu acho interessante, porque Jesus deu aqui uma dica. E como Jesus está contando esse ensino do Sermão do Monte, visando o final, a salvação eterna, livrar do inferno, do lago de fogo, mas ele deu uma dica aqui, como se ele estivesse dizendo assim: olha, aqueles que são árvore má, se conserte, porque ele deu o destino da árvore má. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Ou seja, é o fogo do inferno, é o fogo eterno, é o lago de fogo. Ele está dizendo, ó, a árvore má vai ser... Era aqui que eu ia contar a ilustração lá do seringal, porque eu lembro que havia lá uma palmeira que tinha espinhos, e ela era muito fácil de combustão. A gente não me lembro se era fósforo que a gente ia lá. O certo é que a gente tocava fogo nela assim. Olha, quando o fogo chegava desse espinheiro, ela era bem rápido. Ele consumia rapidamente o espinheiro, o fogo. Ele é de fácil combustão, incendeia parece que tem gasolina ali, naquele espinho. Os espinhos vão pipocando na medida que eles vão queimando. Já é uma ilustração aqui, né? Então, Jesus, como ele está dizendo para os discípulos se acautelarem, mas ao mesmo tempo ele está avisando para a árvore má se consertar, porque o destino dela vai ser queimado se não se consertar, né? Aí ele diz aqui: assim pelos seus frutos conhecereis. Aí ele termina essa ilustração aqui, dizendo que os frutos é o comportamento e a conduta, né? Eu vejo aí o mundo, né? A psicologia, os estudos sociais, a psiquiatria, as ciências comportamentais, mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela diz: olha, o que uma pessoa fala não tem importância, não dê valor ao que uma pessoa fala, mas observe o comportamento dela. É a conduta dela, o comportamento dela, a prática dela, a ética dela, que demonstra quem realmente ela é. Porque as palavras podem ser falsificadas, né? Mas a conduta, principalmente quando a pessoa está assim, à vontade, relaxada, ela vai agir de conformidade com o que tem dentro dela. Então, por isso que Jesus está dizendo: pelos frutos conhecereis. E os frutos de uma pessoa é o comportamento dela. Aí ele diz, ele sai das ilustrações, né, do mundo animal e do reino vegetal, e ele passa agora para a questão real, literal. Aí ele diz assim, verso 21: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Observe aqui que ele já está colocando aí em discussão, porque está falando para os discípulos, né, pessoas que eram crentes, seguidores de Jesus, ou achavam que eram, mas ele está dizendo, ó, não está garantido que você vai entrar no reino dos céus. E não adianta você dizer Senhor, Senhor, porque dizer Senhor, Senhor, ou seja, de boca, né, a vida cristã de palavra não vai lhe garantir entrar no reino dos céus. Ele disse assim: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então ele disse, não é o que fala Senhor, Senhor, mas é o que faz a vontade de meu Pai, ou seja, quem obedece a Deus, na conduta, no dia a dia, né, em tudo que faz, ele faz a vontade de Deus, né? Está fazendo a vontade de Deus. Ele tem dois fatores que produzem as nossas ações, e creio eu, que é a lei de Deus, ou seja, a palavra. No caso aqui o Novo Testamento é o Evangelho, né? Porque tem que contextualizar, porque o Evangelho é o Novo Testamento, a revelação é progressiva. Então o Novo Testamento deve nortear o nosso comportamento, a nossa conduta, as nossas ações, a letra do Novo Testamento. Não estou descartando o Velho, né? O Velho também, mas tem que adequar a mensagem do Velho com a do Novo, senão a pessoa vai cometer alguns absurdos, né? E a outra coisa é o Espírito de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Se nós não formos guiados pelo Espírito de Deus, nós não estaremos fazendo a vontade de meu Pai que está nos céus.
né? E eu creio que o Espírito Santo, ele quer nos guiar. Em tudo que vamos fazer, ele quer nos guiar. Às vezes vem aquele pensamentozinho bem distante. Aí, rapaz, olha, será que é o Espírito Santo que está me dando essa direção? Às vezes é, né? Aprender a ouvir a voz do Espírito Santo dentro da sua mente, do seu coração, essa é uma consequência da prática da vida cristã. Então, nós somos guiados na nossa conduta, no nosso comportamento, tanto pela letra do Novo Testamento, vou dizer assim, sem descartar o Velho, como pelo Espírito de Deus, né? Onde habita dentro de cada crente verdadeiro, para que nós não erremos o caminho, né? Aí ele diz assim: muitos me dirão naquele dia. Eu acho interessante que essa expressão aqui, naquele dia, ela é muito repetida no Antigo Testamento, nos profetas. Eu já me chamou a atenção o profeta Zacarias. Olha, o profeta Zacarias, essa expressão aqui, quanto ela está repetida no profeta Zacarias. Naquele dia, qual é naquele dia? Naquele dia é o dia da vida de Jesus, que é o dia do Senhor, é o dia de Cristo, é o dia de Deus, é chamado dessa maneira, né? Então ele diz, muitos me dirão naquele dia. Por que ele está dizendo isso? Porque apesar de tudo que ele está falando aqui, acautelai-vos, ele está avisando, é aquele dia, quando ele vier, porque é naquele dia que vai ter o julgamento. É que naquele dia as ações dos homens serão julgadas. Aí ele disse assim, muitos, e eu já vi um escritor dizer assim: eu me preocupo porque ele não disse alguns, ele não disse poucos, ele disse, muitos me dirão naquele dia. Ou seja, muita gente vai ser reprovada, muita gente está enganada, né? Ele diz assim, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, eu repeto novamente, Senhor, Senhor, né? Não profetizamos nós em teu nome? É interessante que ele está falando de falsos profetas, e aqui aquelas pessoas naquele dia vão dizer: não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas ou milagres? E aí ele vai dizer que isso não adiantou nada, né? Então nós temos que ter cuidado, porque todos nós nos impressionamos com os carismas, né? Os dons carismáticos, a manifestação externa de poder, que é se alguém profetizar, se alguém expulsar demônios e se alguém fizer milagres. É coisa boa, a pessoa pode fazer isso pelo Espírito Santo. Cada um desses fenômenos aqui é a manifestação de um dos dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, né? Mas isso não garante que a pessoa vá ser salva, ele está dizendo aqui. E aí a gente fica pensando assim: já que ele está falando dos falsos profetas, será que ele não está querendo dizer o seguinte, que os falsos profetas, eles poderão, porque esses dons também podem ser falsificados. Alguém pode exercer esses 3 dons que são mencionados aqui, que é o dom de sinais e maravilhas, né? O dom de profecia e o dom de exorcismo, que não está, eu acho que é o discernimento de espírito que simboliza o dom de exorcismo aqui, em 1 Coríntios 12. Mas os dois podem ser genuinamente exercitados através do Espírito Santo, mas podem ser falsificados por alguém que nem tem o Espírito Santo. Aí tem que ter discernimento para perceber. Então ele está dizendo aqui: será que os falsos profetas vão usar a imitação desses dons espirituais para enganar o povo? É possível. Mas eu quero terminar mostrando o que ele diz aqui no verso 23. Ele disse: olha, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso aqui é muito importante pelo seguinte, olha só. A palavra iniquidade, olha, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade no original é anomia. Você anomias, né? E anomia. A palavra nomos em grego é lei, né? Nomos é lei. Anomia esse a, que no grego esse prefixo negativo, né? Que dizer não, né? Então eu comecei a refletir nesse assim, olha, anomias é lei, e não, nomos é lei. Anomias, eles trazem geralmente por iniquidade aqui.
E que significa então uma pessoa que não anda na lei, anti-lei ou não lei, né? Ou seja, é praticamente um anarquista, porque é chamado de antinomianismo, uma coisa parecida com isso aí. Mas eu tentando assim simplificar para o português, para o meu entendimento, bem explicar para os irmãos, eu digo, anomia, que é traduzida aqui por iniquidade. Eu creio, depois de investigar o assunto, não de agora, que iniquidade é sinônimo de pecado e de transgressão. Eu sei que tem pastor que acredita que iniquidade é uma coisa, pecado é outra e transgressão é outra. Eu não achei esse sentido. Eu percebo que são três palavras diferentes, mas que as três são sinônimos. A iniquidade, transgressão e pecado significa o pecado mesmo, que a gente conhece normalmente como que é. A palavra pecado, um dos sentidos de pecado do Antigo Testamento é assim, errar o alvo. Transgressão, já diz o termo, transgredir a lei de Deus, ou quebrar a lei de Deus, né? Iniquidade, que na palavra do grego é a anomia, é uma pessoa que não tem lei, o tipo assim, fora da lei. E aí eu fiquei pensando aqui, nós mesmos aqui, eu digo, peraí, olha só, como é que nós andamos fora da lei e praticamos iniquidade? É assim, olha, eu estou vendo aqui um bocado de gente que eu conheço. Eu pergunto assim, há quantos anos você me ouve ensinar a palavra de Deus? A pergunta é, quando você me ouve ensinar a palavra de Deus, muda o seu comportamento? Muda a sua conduta? Porque se não mudar, você se tornou um anomia, uma pessoa sem lei, que você não anda pela lei de Deus, porque tem duas leis na Bíblia, é a lei do Antigo Testamento, que é chamada lei de Deus, pode ser resumida nos 10 mandamentos, e tem a lei de Cristo, chamada lei do amor, é o Novo Testamento, que é assim, aquele que ama o seu próximo cumpriu a lei. Paulo veio resumir isso. Então, existem dois tipos de lei. Se você me ouve dia por dia e não muda o seu comportamento para se adequar à lei de Deus ou à lei de Cristo, você é uma anomia, você é um fora da lei, você está praticando iniquidade, porque você não se preocupa em adaptar o seu comportamento e a sua conduta com a lei de Cristo, a lei de Deus. E aí o que é que você está fazendo? Você está correndo o perigo de no final você ser reprovado, né? E aí a gente fica assim, rapaz, eu não queria que ninguém aqui fosse reprovado, né? Eu queria que naquele dia, quando Jesus voltar, todos nós fôssemos aprovados, né? Nós vamos entrar no céu, né? Nós vamos entrar de lá na festa de casamento das 10 virgens, eles entraram para as bodas do Cordeiro, para a festa de casamento. E é o mesmo sentido daquelas 5 virgens insensatas que ficaram fora, porque é muito fácil, irmão, nós nos tornarmos meramente ouvintes da palavra de Deus, né? De repente a gente vem para o culto, a gente ouve a palavra de Deus, mas ninguém tem a menor intenção de praticar aquilo. Nós não temos a menor intenção de adaptar o nosso comportamento com aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. E aí a gente vai se anestesiando, aí chega um tempo que você pode ouvir milhares de palavras de Deus, nem entra no seu ouvido, se entrar e sai pelo outro, e você está correndo perigo, porque você tornou insensível, né, a palavra de Deus. Então é um perigo, e eu estou advertindo para os irmãos, porque sempre há tempo da gente rever. Peraí, não precisa nem ser aqui, eu vou para casa, eu vou meditar na minha vida. Rapaz, será que aquilo que foi falado lá, a minha vida aqui está de acordo com a palavra de Deus? Será que eu estou andando mentindo, fingindo? Será que eu estou, até as coisas, irmãos, que eu já sei que foi falado, que eu vou dizer, será que eu estou roubando a energia da Eletroac, fazendo gato? Então, Jesus está falando isso, porque ele disse assim, né, que é para os discípulos não chegarem lá despreparados, né? Acautelai-vos, porque de repente os falsos profetas vão dizer para você que está tudo bem quando não está. Você precisa ser salvo, porque não vale a pena ter despertado tanto tempo na igreja e no final chegar lá e ser reprovado, né? Então vamos ficar em pé, que eu vou orar para que, se alguma consciência aqui está anestesiada, cauterizada,
o Espírito Santo venha despertar a consciência, né? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque